sucesso! Mega FM. Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Fácil de encontrar, na rua Doutor Silva Pinto, número 210, no centro, em frente à Santa Casa. Ligue 4693-3267. Entrega em domicílio. Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai, só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Momento Mela Cueca. Domingo ao meio-dia aqui na Mega, você ouve 3 músicas suaves e românticas para você dançar com o amor da sua vida. Momento Mela Cueca. Domingo ao meio-dia no programa Mega Festa. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Uma boa tarde a todos, estamos dando início a mais um programa Espertos como Serpentes aqui na Rádio Mega FM. É uma satisfação estar dando início a mais um programa. Gostaríamos de mais uma vez agradecer a todos os nossos ouvintes pelo carinho, prestígio que vamos recebendo e fazer um comentário. Semana passada houve um imprevisto da minha parte, não pude realizar o programa, peço perdão por não ter avisado com mais antecedência, mas hoje tudo correu bem e isso não voltará a acontecer. Então, nós vamos dar continuidade à nossa série, digamos assim, cultural de análise de filmes. O último filme que nós analisamos foi o filme Curtindo a Vida Doidado, no qual nós vimos que é um clássico da década de 80, meados da década de 80, e ele se situa cronologicamente na geração imediatamente posterior à dos Baby Boomers, ou seja, Baby Boomer é aquela pessoa que nasceu entre o final da década de 40, no pós-Segunda Guerra Mundial, até o início, meados da década de 60. Então, esse filme, Curtindo a Vida Doidado, marcou a geração pós-Baby Boomer. Ou seja, depois da contracultura, guerra do Vietnã, etc., os filhos dos Baby Boomers passaram a viver numa cultura um pouco diferente. Então, a década de 80, nos Estados Unidos, presidência do Ronald Reagan, foi um período de transições. No início da década de 80, uma profunda crise econômica, depois de prosperidade. Foi uma época em que, digamos, as pessoas se cansaram um pouco dos excessos da década de 60 e 70 e resgataram, digamos assim, alguns valores mais tradicionais. E, ao mesmo tempo, você teve também o triunfo de uma classe média que muitas vezes tinha uma mentalidade um pouco superficial. Uma mentalidade de, trabalhar, formar uma família estável, muitas vezes por conveniência social, e viajar. O que o filme de Curtindo a Vida Doidado tem relação com o que nós vamos ver hoje? Aparentemente nenhuma, mas eu gostaria de estabelecer esse link, né? Então, o filme que eu selecionei aqui para analisar para vocês hoje é um filme de 2007, foi lançado em 2007, é o filme Up, Altas Aventuras. Direção e roteiro por Pete Docter e Bob Peterson. Então, é uma animação, na verdade, dos estúdios Pixar, e foi a 4ª maior bilheteria da Pixar, atrás somente de Toy Story, não anotei os outros 2 filmes.
mas foi uma das maiores bilheterias da Pixar, foi indicado para 5 Oscars e recebeu 2. Muito bem, então, é um filme que acabou marcando uma geração, juntamente com o Ratatouille. Então, os estúdios Pixar foram fundados, um dos fundadores foi justamente o Steve Jobs. Posteriormente, a Pixar foi comprada pela Disney e eles têm realizado um excelente trabalho desde Toy Story, né? E estão lançando cada vez mais animações de excelente qualidade. Então, Up, Altas Aventuras, um filme de 2007, o que ele tem a nos ensinar esse filme? Então, qual que é o enredo do filme? A gente pode analisar nesse filme várias questões: paternidade, casamento, crescimento das cidades, como viver na terceira idade da vida e como nutrir um espírito de aventura em todas as épocas da nossa vida. Então, o filme gira em torno da vida do Carl, que quando criança ele tem um desejo de ser um aventureiro, ele tem um profundo respeito por um aventureiro que tem uma série de cachorros no dirigível que sai aí pelo mundo em busca de aventuras, e ele acaba conhecendo a Ellie ainda quando ele era criança, e em decorrência dos interesses comuns que eles nutriam, eles acabaram formando uma família. Só que por uma eventualidade ela não pode ter filhos, mas apesar disso eles tiveram, digamos assim, um casamento muito bonito. Então a trilha sonora do filme é muito bonita e você acaba se emocionando no início, em que mostra, né, quando eles casam, dá pra ver que eles têm personalidades bem diferentes. A família da Ellie é uma família, digamos assim, bem barulhenta, enquanto que a família do Carl é, digamos assim, uma família mais quieta, né? Então são duas pessoas com personalidades muito distintas, mas que acabam se complementando uma a outra e acabam tendo uma vida muito frutífera. E por conta desse sonho de juventude que eles têm, na verdade sonho de infância, de explorar o mundo e participar de aventuras, eles começam a juntar dinheiro para ir para um lugar chamado Paraíso das Cachoeiras, localizado na América do Sul. Só que, como todo casamento, acaba acontecendo uma série de imprevistos. Então, determinada vez, o pneu do carro fura, tem algum reparo que precisa ser feito na casa, e sempre que o dinheiro, eles estão a ponto de conseguir o dinheiro suficiente para fazer a viagem, eles têm que gastar o dinheiro com outra coisa. E isso acontece de novo durante o filme. Até que, bom, o Carl, ele é um vendedor de balões, ao que tudo consta, a Ellie é dona de casa, e quando ele já chega na terceira idade, ele percebe, o Carl se dá conta de, caramba, a gente não vai conseguir realizar o nosso sonho de infância, que é conhecer o paraíso das cachoeiras, na América do Sul. E justamente quando ele consegue ajuntar dinheiro para comprar a passagem para a América do Sul, a sua esposa, a Ellie, acaba falecendo. E, bem, depois de um casamento que dura tantos anos, é muito difícil para ele retomar a vida, porque ele não pensa mais em termos de eu, somente Carl, mas sim em termos de nós, eu e a Ellie. Então ele tem uma profunda dificuldade para retomar sua vida e, ao mesmo tempo, o bairro em que ele mora passa por algumas mudanças. Então você tem um grande prédio sendo construído naquela região e, ao que parece, ele foi o único proprietário que não vendeu o imóvel para ser ocupado por aquele prédio. Então ele está com uma casa e ao redor de toda a casa dele estão sendo realizadas várias obras. Até que em um determinado momento ele se irrita com um dos operários, porque o operário acaba danificando a caixa de correio dele, que ele fez juntamente com a esposa. Ele, por engano, acaba batendo no operário. Ele vai para o tribunal e a sentença dele é que ele deveria ser compulsoriamente enviado para um asilo. E ao tentar, no momento em que as pessoas do asilo vão para lá buscá-lo, o que ele faz? Ele, como vendedor de balões, ele enche a casa de balões a tal ponto que tem tanto balão que a casa ela sai do chão e ele parte em busca do paraíso das cachoeiras. Mas o que ele não contava é que na varanda da casa dele havia um escoteiro, Russell, um menino baixinho, gordinho, muito engraçadinho, que por engano acaba estando na casa justamente no momento em que ela começa a flutuar.
E por que ele está lá? Bom, porque ele é um escoteiro e ele quer conseguir uma medalha que falta para ele, e a medalha consiste justamente em prestar algum tipo de serviço para um senhor de idade. E depois que isso acontece, eles embarcam numa série de aventuras, eles acabam chegando na América do Sul, e o enredo segue mais ou menos essa linha. Para a exposição que eu vou fazer aqui hoje, não faz tanto sentido para mim focar no que acontece na América do Sul, mas muito mais nesse tema geral de casamento, como você consegue retomar a sua vida depois que o seu cônjuge falece, a importância da família, etc, etc. Então, o que esse filme, essa animação pode nos ensinar, especialmente na sociedade que nós vivemos? Bom, alguns dos temas que eles são abordados, né? Primeiro, a questão do matrimônio. É muito difícil hoje a gente encontrar uma referência cultural positiva acerca do matrimônio. Em geral, os símbolos culturais que são aí comercializados, eles tendem a caracterizar o matrimônio como uma obrigação, uma coisa chata, como um dever do qual ninguém consegue escapar. Acho que todos já ouviram falar ou já viram aquela camiseta bem com, digamos assim, um humor bem jocoso, que tem duas pessoas se casando, escrito embaixo Game Over, o jogo acabou. Bem, isso mostra, digamos assim, qual que é a visão que as pessoas têm hoje do casamento. E uma vez eu vi na internet, né, acaba pipocando aquelas notícias, e estava escrito solteiro, interrogação. Descubra como desfrutar da sua liberdade. Então, ou seja, se você é solteiro, você é livre. Se você é casado, segundo essa notícia, você está preso. Então, a constituição de uma família por meio do matrimônio, hoje, acaba sendo visto de maneira negativa, não raramente ridicularizada. E o problema é que nós estamos sofrendo todos os efeitos sociais disso, na maneira como os filhos estão sendo criados, na maneira como eles estão chegando nas escolas, e os efeitos também de longo prazo, porque uma vez que você tem uma cultura que é contrária ao matrimônio, as famílias tendem a ser mais fracas. As famílias sendo mais fracas, você tem filhos sendo mal criados. E filhos que são mal criados não vão ser adultos preparados para lidar com seus problemas e os problemas do mundo. Além disso, nesse tema que a gente vai abordar um pouco mais, a gente pode também analisar como que a gente consegue, na terceira idade, retomar a nossa vida depois que nós passamos 40, 50, às vezes 60 anos casados com a mesma pessoa, não temos mais uma vida profissional ativa e precisamos nos recolocar no mundo. Como que a gente faz isso também? E o terceiro tema muito interessante que eu quero trabalhar também é a mudança do espaço, a configuração arquitetônica e urbanística das cidades. Ou seja, nós costumávamos ter, pegando a cidade de São Paulo, década de 20, 30, 40, aqueles grandes casarões na Avenida Paulista, Avenida Angélica, casarões esses que são muito bem descritos e retratados naquele livro paradidático da coleção Vagalume, Éramos Seis. Então, esses três temas que a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade hoje, mas somente depois do nosso intervalo. Fiquem ligados. Graxinha Autopeças e a hora certa. 12:43. Falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou? Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor? Perda de potência? Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500.
Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Mega. Toca as melhores. Música boa, informação e bom humor. Você pode ouvir no mesmo programa. Mega Festa. Domingo às 10 da manhã, ao vivo. Vem pra festa. Mega. Diferente e surpreendente. Mega FM, eu sou feliz. Mega, aqui você é Mega. Estamos de volta então, retomando os temas que apresentamos no primeiro bloco, a questão do casamento. Então, um tema que eu já abordei algumas vezes neste programa é a questão da geração das pessoas que tinham de 15 a 25 anos durante a década de 60. Então, a década de 60 ficou marcada como a década das rebeliões, especificamente o ano de 1968, com o festival de Woodstock nos Estados Unidos, os levantes dos estudantes em Paris e uma série de protestos ao redor do mundo, tanto em países ditos capitalistas como socialistas à época, não? E, pelo menos no mundo ocidental, uma das bandeiras levantadas por esses grupos e por uma série de outros intelectuais foi a possibilidade de você introduzir na legislação a ideia do divórcio ou desquite. E que, na verdade, foi uma situação tanto quanto inédita, porque nós agora, digamos que a primeira geração que passou a conviver com a questão do divórcio legalizado é a geração que nasceu depois da década de 60, né? A geração que nasceu de 70 em diante. E qual que é a questão do divórcio, né? Independentemente do caso específico que nós estamos lidando, nenhuma pessoa começa um casamento com a intenção de se divorciar. E o divórcio, ele deve ser visto, digamos assim, como uma medida drástica, a última das medidas para remediar uma situação catastrófica, não? Então, se a gente for pensar, o que é o divórcio? O divórcio é como amputar um membro de um corpo. E o problema é que, atualmente, na verdade isso daí já vem há algum tempo, muitas pessoas têm a noção de que, se não der certo, eu separo. Ou seja, se alguém começa um casamento com essa mentalidade, a probabilidade que o casamento não vai dar certo é altíssima. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade consumista, hedonista, que busca o prazer, em que as pessoas buscam o prazer a todo custo. E se você não se depara com um prazer fácil, imediato, que te preenche, você automaticamente chega à conclusão de que existe alguma coisa de errado, logo você só precisa procurar uma outra pessoa com quem se casar. É difícil a gente falar de pessoas, mas é mais ou menos a síndrome de Gretchen, né? Você vai e casa com... Tá no 18º casamento, não sei. Como é que é, Pedro? Fábio Júnior também? Então, e você vê esse tipo de conduta sendo valorizada por celebridades, pessoas que têm uma certa projeção na mídia. E tem gente que acha isso muito lindo, muito bonito. Eu não acho, né? Mas, enfim. Mas perceba então, qual que é a consequência prática disso? Bom, primeiro, né? As principais pessoas, as pessoas que mais sofrem no divórcio, obviamente os cônjuges, mas também existindo os filhos, né? Acredito que nenhum filho em sã consciência gostaria de ver o pai e a mãe separados. Obviamente, muitas vezes isso é uma situação com a qual a pessoa tem que lidar, tem que levar à frente com heroísmo, com uma determinação, mas, novamente, isso daí deveria ser a exceção, não a regra. O que acontece é que hoje isso daí está se tornando cada vez mais se aproximando de ser a regra e não a exceção. Falo isso porque mesmo na minha época de colégio, eu comparando com a situação hoje, como professor de um colégio, parece-me que o número de divórcios aumentou consideravelmente e você percebe as consequências para a vida de uma criança, um adolescente. Então, muitas vezes, assim, o adolescente não leva a apostila para a escola porque foi passar o final de semana na casa do pai, daí esqueceu a apostila lá, daí o pai não fala direito com a mãe, então não pode ligar durante a semana para pedir a apostila. Então é uma situação muito difícil em que você não consegue sequer pegar uma apostila, né?
Se pegar uma apostila já é difícil, imagina discutir a questão de, a pensão alimentícia, quem vai ter a guarda da criança, etc, etc. E uma grande questão é que, na legislação brasileira, não estou falando que isso está errado, mas tem uma consequência prática, em geral a mulher tende a ser favorecida, o que faz muito sentido ao meu ver. Só que o problema é que, muitas vezes, às vezes até por descaso da parte do pai, o jovem, adolescente, ele acaba crescendo sem conviver com uma figura paterna. E as consequências disso, ao meu ver, são nefastas. Por quê? Eu tive a experiência já de visitar 2 unidades da Fundação Casa, uma em São Paulo, na Vila Maria, e uma aqui em Jacareí, logo ali na entrada da Dutra. E é difícil afirmar isso sem ter um respaldo científico, mas parece haver uma relação entre jovens que não tiveram uma presença masculina em sua vida e índices de criminalidade. Ou seja, se especialmente falando do homem, se o menino, o jovem adolescente, ele não tem um convívio com figuras masculinas, paternas, de autoridade, virtuosas, a probabilidade que ele vai estar suscetível a cometer um crime é muito maior. Por quê? Porque você precisa desenvolver uma série de, especificamente agora falando do homem, você precisa desenvolver uma série de virtudes para exercer a sua masculinidade de uma maneira madura. Porque senão, enfim, você vai acabar caindo em algum dos 2 extremos, né? Você vai ser, não sei nem se hoje tem isso, Pedro, me ajuda, o colírio da capricho, que é, digamos assim, o boy magia que o pessoal fala, né? É que eu tô entregando minha idade agora, né, gente? Mas assim, vai ser o boy magia, aquele menino tipo, o início do Justin Bieber, um sujeito meio, né? Ou você vai ser um completo troglodita, né? Então precisa ter algum meio termo entre o colírio da capricho e um completo troglodita. E o ponto é, se você não tem uma presença masculina na sua vida, seja de pai, tio, avô, uma presença masculina virtuosa, você não vai desenvolver isso e você vai acabar caindo em alguma dessas idiosincrasias. Muito bem. Então perceba aqui, o fato de que o matrimônio hoje ele está banalizado, visto como um contrato de compra e venda, faz com que as pessoas já entrem no matrimônio sem ter noção da responsabilidade que é ter um matrimônio e da responsabilidade que é criar filhos. Uma vez que você tem um índice de divórcio maior, você tem crianças, jovens, cada vez crescendo mais em casas, muitas vezes sem a presença do pai. Isso gera uma série de efeitos nefastos que se traduzem em termos de aumento de criminalidade, o que acaba afetando a vida de todos nós. Então perceba aqui os efeitos nefastos de você não valorizar o matrimônio como uma instituição social, acima de tudo como uma aliança entre 2 pessoas, uma aliança entre 2 almas. Agora, se a questão do matrimônio, da crise da paternidade é um problema grave também, um outro problema é a maneira como o espaço urbano ele vem se alterando há aproximadamente 70 anos. Por quê? Você tinha antes, pensando na cidade de São Paulo, você tinha aqueles belíssimos casarões na região da Avenida Paulista, da Avenida Angélica, que tinha um número cada vez maior de pessoas vivendo em casa do que vivendo em prédios. Agora, para quem já viveu em prédio, pode talvez confirmar isso que eu vou dizer. Muitas vezes você passa anos num prédio sem saber quem é o seu vizinho da porta ao lado. Você não consegue recorrer a absolutamente ninguém quando você tem um problema de energia, quando você precisa, você tem que sair, você tem que deixar seu filho com alguém. Então perceba que muitas vezes a própria estrutura do prédio, do condomínio de uma grande cidade, contribui para que você tenha uma relação impessoal, não é relação impessoal, que você nem tenha relação com as pessoas que estão perto de você. São várias pessoas vivendo no mesmo espaço, em seu cubículo, mas sem estabelecer nenhum tipo de relação. E além disso, você tem um impacto também estético na cidade.
Então você tem aqueles prédios espelhados gigantescos na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, por exemplo. E bem interessante, quando eu trabalhava em São Paulo, nesse escritório eu trabalhei aproximadamente 3 anos atrás, fizeram uma exposição de fotos na Avenida Paulista na Avenida Brigadeiro Faria Lima, mostrando a diferença daquela região do Itaim, da Vila Olímpia, em 1940, 50, eles fizeram por década, né? Então você pega aquela região do Itaim, hoje que é uma região nobre de São Paulo, com vários prédios residenciais, restaurantes, etc. Era praticamente mato lá. Tinha fazenda, era uma região bucólica. E hoje, você tenta sair da Avenida JK sexta-feira às 6 da tarde, você vai chegar na Marginal Tietê, 8h30, 9 da noite, para percorrer alguns quilômetros. Então perceba que você tem um impacto na própria estética de uma cidade. Ou seja, você tem aqueles prédios gigantescos, monumentais, e nos quais você tem dentro pessoas que sequer se conhecem. E qual que é o impacto disso? Bom, a cidade vai ficando tanto quanto mais feia, né? Então, talvez esse tipo de modelo de cidade funcione para cidades como Nova York, como Chicago. E ainda assim, essas cidades, você vê que dentro delas você tem uma série de refúgios urbanos. O próprio Central Park nos Estados Unidos e uma série de outras pequenas praças, etc. O problema de uma cidade como São Paulo, por exemplo, é que esses refúgios são muito raros. À exceção do Parque do Ibirapuera, algum outro parque, não me parece que você tenha muitos lugares em que você consiga se conectar realmente com pessoas de uma maneira mais próxima. Então, nesse sentido, Guararema é bem mais saudável. Por quê? Porque Guararema ainda mantém aquela estrutura de uma cidade interiorana marcada pelo estilo da colonização portuguesa. Ou seja, você constrói uma igreja, a casa paroquial, toda a cidade gira meio que em torno daquele centro. Isso faz com que a pessoa que mora no Itapema, no Ipiranga ou em qualquer outro bairro, em algum momento do dia ela precisa vir para o centro. Isso faz o quê? Que as pessoas passem a se conhecer. Ou seja, aquele é o seu João que todo dia às 7 da manhã vem comprar pão. Ele não é um estranho, um esquisito que eu nunca mais vou ver na vida, não. É o seu João que vem aqui comprar pão às 7 da manhã. E ele gosta de comprar 4 pães, tomar um café com leite, etc, etc. Perceba que essa dinâmica vai desenvolvendo o quê? Uma certa familiaridade entre as pessoas, em que você não interage com estranhos, mas sim com pessoas conhecidas. E você, digamos assim, você não precisa andar com medo na rua. Algo que é impensável você fazer em alguns bairros do Rio de Janeiro e de São Paulo, por exemplo. Então, falando de todos esses problemas, né, o que o filme Up pode nos ajudar? Bom, primeiro de tudo, a enxergar a aventura que é o matrimônio. Quando eu digo aventura, uma aventura tem aquela sensação do desconhecido, que você vai desbravar uma coisa. Então tem uma certa excitação inicial, mas também tem uma série de dificuldades. Só que, por definição, a aventura é algo difícil. E se tem uma coisa que vale a pena ser conquistada, é algo realmente difícil. Você vai obter muito mais satisfação de ser aprovado numa faculdade do que de comer um pedaço de bolo de chocolate. Perceba que o prazer que você obtém comendo um pedaço de bolo é muito mais fácil, é próximo, só que ele vai durar muito menos tempo. Quanto mais você colocar esforço numa determinada atividade para alcançar o fim, mais prolongado vai ser a satisfação que essa atividade vai te proporcionar. Então, se existe alguma coisa pela qual vale esforço a gente se esforçar, se existe uma coisa pela qual vale colocar esforço, é justamente você ter um matrimônio como foi esse matrimônio retratado nesse filme. E nos espelhar em bons casais que nós conhecemos, talvez não necessariamente que sejam parte do nosso convívio familiar, porque, cada um tem uma família, mas buscar essas pessoas que estabeleceram esse convívio diário frutífero e tomar essas pessoas como exemplo, conhecer um pouco a história da vida delas para saber como que elas fizeram isso, não é? E, com relação ao espaço urbano, a gente percebe que os engenheiros, os arquitetos, paisagistas, urbanistas têm uma enorme responsabilidade aí. Por quê? A beleza ou feiura de uma cidade, assim como a sua
a utilidade, a praticidade vai acabar sendo determinado pelos prédios, pelas praças, pelas casas. E, bom, é muito melhor você habitar numa cidade bela, em que você se sinta bem, com árvore, uma cidade que tem relativamente equilibrada, do que você viver numa cidade que basicamente se cresceu em torno de uma fábrica, sem nenhum tipo de planejamento urbano, né? Então, arquitetos, urbanistas, todas essas pessoas têm uma enorme responsabilidade e causam uma certa tristeza a gente perceber que, por exemplo, na década de 60 em São Paulo, cogitou-se destruir, colocar abaixo o Mosteiro de São Bento, ali na região central da cidade, para construir o Memorial da América Latina. Então, independentemente da sua denominação religiosa, acredito que você entende que um mosteiro ele transcende a própria religião e é algo que tem uma importância cultural, histórica. Você cogitar destruir um mosteiro para construir um memorial, bom, parece-me um contrassenso, não é? Então, a gente pode aprender desse filme Up a aventura que o matrimônio pode ter e a fecundidade, ainda que ele não necessariamente gere filhos. E a importância de preservar o nosso espaço físico, muitas vezes da maneira como ele está. Que não é porque uma coisa é nova que ela necessariamente é melhor da que nós tínhamos anteriormente, ok? Bom, a gente vai dar seguimento semana que vem a essa série cultural que nós estamos fazendo. Vou selecionar um filme bem bacana pra gente analisar. Fechado, gente? Bom, meu nome é José Freire, sou apresentador do programa Espertos como Serpentes. Vamos dar fim a mais um programa. Fiquem com Deus, um bom final de semana. Tchau!